Não necessariamente. Na verdade, é muito mais o desequilíbrio que causa algum problema. Então, se o seu desequilíbrio estiver concentrado no intestino grosso, é ele que vai dar problema. Se for no intestino delgado, é ele que vai dar problema. Então, eu comecei a ver que eu não conseguia melhorar essas pessoas e que tinha que ter uma solução. E aí, quando você vai pesquisar, aí você começa com o intestino preso ou muito solto, você cai nas bactérias. E aí eu fui me aprofundar nisso. E aí fazer cursos a mais, pegar todos os trabalhos científicos. Porque se a gente for ver, tudo isso é muito recente. Tudo isso de análise do DNA bacteriano é muito recente. E as pesquisas ainda estão avançando em como fazer essa análise. Olha, porque eu tenho uma impressão que, assim, as pessoas falam muito de bactérias boas e ruins do intestino e tal. É um assunto muito superficial para que as pessoas entendam. Mas veja que tem a ciência do tipo assim, cara, vamos avaliar o DNA da bactéria que está ali. Exato. Porque isso pode dar respostas, Exato. Né? Como é que é isso? Então, olha só que maluco. Em torno de 1970 ali, quando eles tiveram uma ideia de quantas bactérias a gente tem, estimava-se que a gente tivesse 100 trilhões de bactérias. Contando que a gente tem muito menos número de células, né? Mais ou menos umas 30 trilhões de células. Imaginava-se que a gente, então, fosse muito mais bactéria, fosse uma relação mais ou menos de 10:1. Por isso que eu até trouxe o presente para você. Ah, que é isso? Eu vou abrir aqui ao vivo. Vai falando abrir, aí que eu tô abrindo. Esse livro, ele chama 10% humano. Pensando nessa relação que se acreditava nessa época aí, em torno de 1970. Nossa, deixa eu ver aqui. Só que lá perto de 2016, eles fizeram uma revisão e viram que, na verdade, não. Em termos de números de bactérias, é mais ou menos 1:1. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar. Na câmera 3. Dá pra ver bem? Na 1 agora, que é a minha. Ah, obrigado. Só que avaliar pelo número de bactérias, isso ainda não fica muito bem explicado. Porque cada bactéria tem uma determinada quantidade de genes. Então, pensando que é o que rege o nosso corpo, né? Então, os genes que nós temos, as proteínas que eles codificam, é o que faz o nosso corpo funcionar. Não são as células em si, né? É o material genético que está lá dentro. Sim. Então, a gente pensando que um homem de mais ou menos uns 70 quilos tem em torno aí de 20 mil genes, você fala, gente, mas a gente tem processos tão complexos no nosso corpo, né? Eu sempre achei muito pequeno isso, Exato. Né? É um número pequeno de genes para tanta coisa envolvida. E quando você vai ver o número de genes bacterianos, isso vai entre 2 e 20 milhões de genes bacterianos somados. Muito maior. E aí você vê que existe uma simbiose, né? Então que esses micro-organismos, eles estão lá para fazer alguma coisa. Porque senão, segundo Darwin, a gente já tinha eliminado eles de alguma forma. Então, e esse livro fala bastante disso, dessa inter-relação e como isso foi se construindo. Só que ele é um livro que ele foi publicado em 2016, então ele ainda tem esse de 100 trilhões de bactérias. Ah, tá. E agora que a gente sabe que é em torno aí de 39 trilhões. Então, a gente sabe que muitas das coisas que o nosso corpo realiza, muitas das funções, elas estão ligadas a essas bactérias. E antes era uma coisa que ninguém sabia, assim. Que na época que eu fiz residência, a gente sabia que elas participavam de algumas... produção de algumas vitaminas, alguns ácidos que até ajudavam ali na manutenção das nossas células intestinais, mas a gente não tinha um profundo entendimento de quão profundo era isso. Eu acho que a humanidade acreditava que era um papel secundário, né? Isso. Não, beleza. Isso aqui a gente cuida, tem umas bactérias aqui, mas a gente cuida e não é bem assim. Não. Tanto que no livro ele até comenta que uma coisa que os médicos falam muito é assim, se você for viajar para algum lugar muito longe, se você puder escolher uma cirurgia para fazer, você tira o seu apêndice, porque ele realmente não serve para nada. Já que vai abrir? Exatamente, tira o seu apêndice. Caramba. E o livro faz um questionamento em relação a isso, que se realmente esse apêndice não servisse para nada, a seleção natural já tinha tirado ele da jogada.
né? E qual a resposta disso? E, na verdade, o apêndice seria um reservatório bacteriano, porque como não passa fezes por ali é uma região que fica meio longe do trânsito. Meio longe não, na verdade, fica fora do trânsito. A parte. Né? A parte. Ele seria um reservatório. Então, aquele pool, e você teve uma crise de diarreia, descamou seu intestino, eliminou um monte de bactéria, pronto, você tem um reservatório ali, você tem uma amostra que recoloniza seu intestino. Olha! Para manter esse equilíbrio. Uhum. Porque a gente fica pensando assim, né? Quando você nasce, quando você tem ali a união da célula, o gameta masculino e feminino, parará, nasceu o bebê, ele não tem bactérias intestinais, pelo menos na minha ideia não. Aí você vai me explicar isso. Uhum. Você não nasce com bactérias intestinais. Você vai adquirindo isso com os primeiros alimentos, sei lá, com a sujeira. Desde o parto você já começa a povoar aquilo ali. E aí eu penso o seguinte, deve ter maneiras naturais da gente adquirir essas bactérias, elas ficam por ali, se multiplicando, morrendo, na simbiose, e também formas artificiais. A gente ouve muito, hoje, nos tempos modernos, a gente tem bactéria no supermercado. Sim. Casei xerota, tem os Yakult da vida, os Activia. Sim. Isso ajuda, sem querer sair muito do assunto, mas você acha que... Na verdade, tudo isso que é bactéria viva e que causa um benefício para o hospedeiro, no caso nós, a gente chama de probiótico. Então vem essa bactéria ali viva, vem um pool de bactérias vivas. Mas eu sempre brinco e sempre falo para os meus pacientes, você tomar um probiótico sem você preparar essa população bacteriana que você já tem para receber esses probióticos, é tipo jogar semente num solo que você não preparou, que você não adubou. Tá jogando ali ao léu. Ela vai chegar lá, você não tem um objetivo específico. E aí? Meio que, quando você parar de tomar, ele já também não faz efeito. Porque o que acontece? Quando a gente pensa... E quando a gente transporta esse mecanismo, a forma como o nosso corpo funciona, para uma coisa mais que a gente vive. Então, por exemplo, vamos comparar o nosso intestino com uma fábrica. Cada funcionário tem a sua função. Para o produto final sair um produto bom, efetivo, útil, cada pessoa tem a sua função. Então, quando entra um alimento que a gente ingere, cada bactéria tem a sua função. Então, ele passa lá pelo estômago, é digerido parcialmente ali pelas enzimas digestivas que o nosso corpo produz. Então, a gente sabe que o nosso gen, ele é programado para digerir determinadas coisas. Então, a gente tem que comer proteína, porque nós precisamos de aminoácidos que não tem nos vegetais. Então, a gente precisa disso em muitos vegetais, né? Mas a gente consegue fazer esse pool aí, dependendo de suplementação, porque hoje em dia tudo isso avançou. Mas a gente precisa do consumo proteico. A gente tem enzimas para digerir proteínas. Você tem enzimas para digerir outros tipos de carboidratos. Então, seu corpo ele é preparado para isso. Quando chega no intestino delgado, isso é absorvido. Então, aquela quebra termina de ser feita e é absorvido. E o resto disso tudo, o final, chega no intestino grosso. Que antigamente a gente imaginava que era só para jogar as fezes lá para fora. E hoje a gente sabe que essas bactérias que estão no intestino grosso, cada uma também tem a sua função na digestão daquele alimento que veio, do que sobrou daquele alimento. Então, elas vão produzir vitaminas, neurotransmissores, hormônios, vão produzir substâncias anti-inflamatórias. E isso tudo vai coordenar, só que cada bactéria tem a sua função, que nem um funcionário dentro de uma firma. Então, tem a bactéria que ela só produz a vitamina tal. Tem a bactéria que produz só o neurotransmissor tal. E, às vezes, essa bactéria que produz um neurotransmissor, ela precisa que outra bactéria prepare o precursor. Então, elas vivem naquela simbiose. Então, não adianta a gente ter só bactéria boa ou só bactéria ruim, porque uma precisa da outra. E não dá para eliminar numa firma. tudo, né? Não dá para eliminar tudo.
É que nem uma empresa. Você precisa de todos os funcionários para que tudo aquilo aconteça. Lógico que você precisa muito mais dos funcionários que fazem a parte boa e mais efetiva, e tem determinadas funções que você precisa pouco. Então, mesmo as bactérias que são ditas ruins, elas existem no nosso intestino, num número muito menor. E aí, tem coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente vai conversando mais, que aumentam essas bactérias ruins. Aí que a gente entra num desequilíbrio e na doença. E aí que vem essas doenças, Exatamente. né?